Boa tarde, sexta-feira, 30 de agosto, está começando o ESB Notícias, primeira edição, e as principais informações de Vitória da Conquista e região. Você confere a partir de agora. Autoridades fazem visita surpresa ao presídio Newton Gonçalves em Conquista. Conheça os trabalhos filantrópicos desenvolvidos pelo Centro Renascer. Estas e outras informações você confere a partir de agora no ESB Notícias, primeira edição. Na manhã de hoje, 2 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um carro de passeio na estrada que liga Vitória da Conquista à Barra do Choça. No cruzamento do contorno da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, o carro conduzido por Liana Sodré invadiu a pista sem notar a aproximação do ônibus que fazia o transporte intermunicipal. 12 pessoas estavam a bordo, mas ninguém se feriu. Apenas a condutora do veículo e a acompanhante sofreram ferimentos e foram socorridas pelo SAMU 192. A motorista Liana Sodré é professora da UNEB de Salvador e está na cidade participando de um evento. Outras informações sobre o acidente você confere logo mais na nossa segunda edição. O representante do ministro Joaquim Barbosa e outras autoridades realizaram ontem uma visita surpresa ao presídio Newton Gonçalves em Vitória da Conquista. Eles conferiram de perto a situação no local e ouviram as reivindicações dos detentos. Representantes da Defensoria Pública, Conselho Federal da OAB, Ministério Público, Conselho da Comunidade, Conselho Penal e o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça realizaram na tarde de ontem uma visita surpresa ao presídio Newton Gonçalves em Vitória da Conquista. A comitiva de magistrados conversou com os detentos e observou atentamente a situação das celas. A estrutura daqui é um absurdo, a gente não pode ficar em um lugar desse não. Quando chove aqui é escorpião, é rato, tudo de ruim aparece aqui, barata. Tem muita gente aí que tem advogado, tudo bem, mas quem não tem aí sofre aqui com as condições. Quando chove, a nossa que apareceu lá em cima. O que nós estamos vivendo aqui é RBD, 22 horas trancado, 2 horas de banho de sol só. O barraco é para 3, aí tira 7 e 8. Tira 6, 7 pessoas dentro de uma cela dessa, será que tem condições? Segundo o juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, a situação que os detentos da unidade prisional em Conquista vivem viola os direitos humanos e deve ser interditado de imediato. A situação é absurda, grave violação de direitos humanos. Nós temos um bloco aqui que, na hora que entrei, eu tive vontade de vomitar. Odor insuportável de fezes. É difícil até de descrever. Não é um espaço para que seres humanos habitem. Eu penso que uma situação como essa é recomendável a interdição imediata. A partir dessa vistoria, planejamento, ações e reflexões sobre a situação carcerária no sudoeste da Bahia será pautada no encontro regional do Conselho da Comunidade. Essa reunião tem o intuito de discutir com o Dr. Douglas de Melo Martins, juiz auxiliar da presidência do CNJ, a situação carcerária em Vitória da Conquista, especialmente pela problemática nos últimos anos que tem sido constante na nossa cidade. Mesmo com a situação caótica encontrada no presídio pelos magistrados, o presidente do Conselho da Comunidade de Salvador disse que o Conselho da Comunidade em Conquista é o melhor do Brasil e que a sociedade civil tem uma participação mais ativa. Eu tenho repetido em todos os lugares que eu vou, em outros estados, que o melhor Conselho da Comunidade do Brasil hoje é Vitória da Conquista. Como presidente, com 9 anos na presidência de um conselho, não vejo tanto interesse da sociedade civil como vejo aqui na sociedade de Vitória da Conquista. A superlotação e a infraestrutura da unidade prisional é algo que não é cabível, segundo o juiz da Vara do Júri e Execuções Penais em Vitória da Conquista. Uma situação dramática, quando nós constatamos essa realidade, é chocante. Realmente não há condição de uma pessoa ser ressocializada ficando num ambiente como esse. Ainda segundo o representante do presidente do Supremo Tribunal Federal, medidas emergenciais devem ser tomadas para que os detentos, ao sair, tenham uma boa reinserção social. Essa situação é também inaceitável. É preciso que Vitória da Conquista tenha a sua unidade prisional para o cumprimento de pena. É um imperativo da Lei de Execuções Penais. O cumprimento da pena próximo da família é um fator que contribui para que a pessoa tenha um reencontro, uma reinserção social tranquila.
e com maior possibilidade de que a reincidência não ocorra. O Centro Terapêutico Renascer já ajudou mais de 2.000 pessoas com um trabalho sem fins lucrativos. Mas para continuar com o trabalho de recuperação de mulheres dependentes químicas, o centro precisa de doações. Com o tratamento voltado para mulheres dependentes químicas e álcool, o Centro Terapêutico Renascer já atendeu mais de 2.000 mulheres ao longo de 8 anos de funcionamento. O Centro Terapêutico Renascer é um trabalho, surgiu primeiramente, eu posso dizer, do coração de Deus, Ele tem nos dado assim, toda a direção para esse trabalho. 8 anos atrás, nós vimos assim, a necessidade de fazer um trabalho diretamente para mulheres, porque nós só trabalhamos com mulheres, dependente química, a gente já fazia um trabalho social nos bairros periféricos de Conquista, e víamos a necessidade, e encontrávamos muitas mulheres assim, nessa situação, de droga, de álcool, e sem ter assim, quem as acolhesse para um trabalho mais profundo. As dificuldades para manter o centro não foram poucas. Desde o surgimento, a Fundação sobrevive de doações. Por aqui são oferecidas diversas especialidades de tratamento. Hoje a casa a gente recebe um número de 25 mulheres. Hoje, atualmente, nós estamos na casa hoje com 23 mulheres. Mas a gente recebe um número de 25. Por que isso? Porque nós não temos recurso suficiente para atender muito mais. O espaço físico da gente hoje, graças a Deus, é um espaço físico muito bom, sabe? Mas, infelizmente, falta mais ajuda para a gente poder acolher muito mais mulheres. Ieda era dependente química. Após passar pelo tratamento, sua vida mudou. Eu era ex-dependente química e aí estava decidida a voltar, querer ter uma vida normal, sarar, me recuperar. E aí foi quando eu soube que aqui tinha em Conquista, Vitória da Conquista, um centro de recuperação. Aí foi quando eu procurei o tratamento e aí eu vim para aqui e me internei e fiz meu tratamento durante os 7 meses, porque eu estava grávida também. Hoje eu vivo, posso dizer, uma vida normal, de família, com filho, uma obrigação de uma dona de casa, cumpro. E faço, acho que tudo que um dia minha mãe sonhava. Após a insistência dos filhos, Cisleia deu início ao tratamento e hoje percebe que as mudanças foram muitas. A expectativa de vir para aqui era grande, A gente fica pensando como é que não é lá, como é que vai ser. Mas chegando a gente tem um pouco de resistência ainda. Eu tive resistência, logo no começo eu tive. Mas quando você vai abrindo seu coração, quando você vai entendendo o real propósito do centro, da terapia, do tratamento, quando você cai na real mesmo e vai ver qual tipo de tratamento, aí quando você cai em si, você vai ver que o tratamento é maravilhoso. Outra história que tomou rumos diferentes foi o da interna Andréia, que conheceu o crack aos 12 anos e agora, após o tratamento, se sente libertada. Bem, eu conheci o crack aos 12 anos de idade, me envolvi muito no mundo das drogas. Para mim, reconhecer que eu estava praticamente no fundo do poço foi depois que eu perdi minha filha na justiça, perdi meu esposo, fiquei totalmente desequilibrada. Foi aí quando eu vi que eu já não tinha mais solução, eu procurei a justiça, procurei a doutora, a juíza, e pedi ela para mim me internar. Aí ela me enviou para cá. Chegando aqui, totalmente, cada dia que passa, estou me sentindo totalmente libertada, graças a Deus. A psicóloga do centro ressaltou que, embora haja um tratamento individual, os resultados só aparecem ao longo do tempo. É um tratamento gradativamente, não é uma coisa rápida, o efeito vai ser ao longo do tempo, não é instantâneo, mas tem tido muitos resultados. O céu continua nublado e com neblina em Vitória da Conquista hoje à tarde. As temperaturas oscilam entre os 13 e os 21 graus. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades da região. Em Belo Campo, dia de céu nublado com previsão de chuva, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Para Caetanos, a previsão também é de chuva, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Jequié, pode chover durante a tarde e também à noite. Os termômetros ficam entre os 17 e os 29 graus. Em Poções, períodos de céu nublado e possibilidade de chuva, mínima de 16 e máxima de 23 graus. E a seguir, reaproveitamento da água do esgoto é discutido em audiência pública. Agora são 12 horas e 10 minutos, voltamos já.
que você mudaria para melhorar o trânsito? Essas pessoas que ficam costurando, colocando a vida de outras pessoas em risco. Ninguém respeita motociclista, não dão seta, não olha retrovisor. O motorista quase atropela a gente na calçada. A gente não consegue mais atravessar. E o que mudaria em você para melhorar o trânsito? Em mim? Ih, cara. Parei em fila dupla, desculpa. Tava esquecendo, né? Saí com pressa. Ai, que vergonha, tô fora da faixa. Você não vai passar isso não, né? O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense. Uma audiência na Câmara de Vereadores de Conquista discutiu o reaproveitamento da água para o saneamento na nova estação de esgoto da cidade. A ideia é usar o grande volume produzido na irrigação de pequenas propriedades rurais próximas à estação. Uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista teve como objetivo encontrar formas do uso adequado do grande volume de água obtida através da nova estação de tratamento de esgoto. O objetivo dessa sessão é se discutir o aproveitamento da água advinda da nova estação de tratamento de esgoto. Uma quantidade significativa de água, segundo dados da parte técnica da Embasa, cerca de 500 litros de água por segundo. E a gente quer debater isso, né, a fim de estar usando, aproveitando de forma mais... digamos assim, mais eficiente e mais consciente essa água. Certamente para pequenas irrigações no entorno dessa estação de tratamento. Uma das propostas de utilização da água é a destinação para o pequeno produtor do entorno. Para que isso aconteça, houve a discussão de liberação de linhas de crédito feita pelas instituições financeiras aos agricultores. Nessa audiência também, nós convidamos algumas instituições financeiras, a exemplo do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, para sabermos efetivamente se há alguma linha de crédito por parte deles para que possa, caso algum desses pequenos produtores que venha a se valer dessa água, tenha condições de viabilizar pequenos projetos de irrigação. O senhor Lauro possui um sítio próximo à estação de tratamento e vê a possibilidade de reutilizar essa água tratada em sua propriedade, bem como pelos assentamentos localizados na região, que seria de suma importância. Hoje nós temos uma estação de tratamento em que vai jogar no Rio Verruga 500 litros de água por segundo. Se essa água for aproveitada dentro de um processo de irrigação, vai viabilizar a produção de alimentos de uma maneira extraordinária para a Vitória da Conquista e oferecer um benefício social ao assentamento Santa Marta e vizinhos. Para os assentados do Santa Marta, o aproveitamento dessa água se destinará à produção de grãos, feito pelos agricultores da localidade. Hoje a Maralina comporta cerca de 2.800 pessoas, né? Cerca de 280 famílias residentes lá. Essa água seria reaproveitada no gotejamento de café, na cultura de feijão, de corda e de arranca, além de outros produtos que poderão ser utilizados com essa água, no tipo andu, entre outros. Atualmente, a estação trabalha com 50% da sua capacidade total. Parte dessa água é utilizada para irrigação na estação e a maior parcela é destinada ao Rio Verruga. No momento estamos já irrigando a área da estação de tratamento, que já é uma área grande, que a gente tem 19 hectares, e já fazendo esse tipo de reuso. Outra parcela está indo para o Rio Verruga. Segundo o geógrafo Adão Albuquerque, viabilizar novas formas de reutilização da água contribuirá na diminuição dos impactos ambientais, uma das questões importantes a serem discutidas. Hoje em dia, uma das coisas mais comuns que se faz é você reaproveitar a água que já foi utilizada, chamada água de reuso, porque você capta a água, você utiliza, você suja essa água e hoje a nossa obrigação ambiental é que você limpe essa água, que você possa retornar essa água para o próprio uso. E nesse sentido, essa discussão hoje é importantíssima, porque nós vamos ter uma estação que é extremamente moderna para uma cidade que tem mais de 300 mil habitantes, então muita água vai ser produzida e a gente espera que essa água seja reaproveitada para que a gente não precise pressionar mais ainda os nossos poucos mananciais. O SB Notícias fica por aqui. Outras informações logo mais na nossa segunda edição às 6h30 da tarde. A gente se vê na segunda-feira. Um ótimo fim de semana e até lá.